vamos ao nosso segundo painel do Abdib Fórum 2024, com o tema Nova Indústria Brasil, o papel da infraestrutura e os impactos da transformação ecológica. Para moderar os trabalhos, convidamos ao palco a gestora de Relações Institucionais da WEG, Ana Paula Torquato. Como painelistas, convidamos ao palco o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do MDIC, Wallace Moreira Lima. Convido também o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luiz Pinho Leite Gordon. Convido agora o presidente da ABDI, Ricardo Capelli. Daqui a pouco estará conosco. O vice-presidente da Transformers Américas, da Siemens Energy, Danilo Bezerra. E o diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações Governamentais da Hitachi Energy, Alberto Dias. Com a condução dos trabalhos, Ana Paula Torquato. Obrigada. Bom dia a todos. Bom, como anunciado previamente, me chamo Ana Paula, sou gerente da área de Relações Institucionais da WEG e serei a moderadora deste painel. Então, inicialmente, eu gostaria de expressar meu agradecimento à Abdib pela realização desse importante evento, a querida plateia que nos assiste, nos prestigia neste momento, e também aos nossos painelistas, por compartilharem a sua experiência conosco aqui neste painel. Então, antes de iniciarmos o painel, eu gostaria de chamar o secretário Wallace para proferir algumas palavras de abertura. Bom dia a todos. Queria agradecer à Abdib pelo convite. Esse papel aqui seria do nosso vice-presidente, o ministro Geraldo Alckmin, de fazer a abertura da mesa, mas, por conta de agenda, ele veio à abertura, fez a fala de abertura, então serei breve aqui, que depois eu volto para uma outra função que eu teria aqui na mesa de debate, mas eu queria aqui só transmitir uma mensagem do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin sobre a questão da importância da temática que é debatida aqui nessa mesa, que é a transição energética e a infraestrutura. A transição energética, ela é uma pauta transversal dentro da Nova Indústria Brasil, da NIB, que foi divulgada, apresentada para a sociedade no dia 22 de janeiro de 2024, junto com os 20 ministros, mais o BNDES e os 21 representantes da sociedade civil. Naquele momento, foi apresentado a Nova Indústria Brasil, o documento, em que se tem ali 6 grandes missões para promover um processo e um projeto do governo do presidente Lula, chamado de neoindustrialização. E a neoindustrialização, como bem falou o vice-presidente aqui na fala de abertura dela, ela está assentada em 2 dimensões, na transição energética e na inovação. E é importante ter clareza, que a transição energética, intrinsecamente, ela traz para ela a ideia de inovações tecnológicas. Então, estamos falando de várias rotas tecnológicas que promovem um processo de transformação que exige um componente inovacional muito grande. E, simultaneamente, isso é reconhecido por todas as organizações multilaterais. A transição energética é uma janela de oportunidade de desenvolvimento econômico, principalmente para países como é o caso do Brasil. O Brasil, sem dúvida nenhuma, tem a possibilidade de liderar esse papel de grande transformação tecnológica dentro de várias rotas tecnológicas e, nesse sentido, temos já vários projetos que estão sendo implementados. Um deles é o Programa de Mobilidade Verde e Inovação, que é o MOVER, um programa de 19,3 bilhões de reais de crédito financeiro, que
foi implementado pelo nosso vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, em parceria com o Ministério da Fazenda e em parceria com o MCTI, com a Casa Civil, e, consequentemente, por resultado do programa, nós já tivemos um anúncio de investimento de 130 bilhões do setor automotivo em rotas tecnológicas que promovem a descarbonização. Esse programa ele está vinculado ao projeto de lei, né, do combustível do futuro, que nós temos aqui o nosso deputado Arnaldo Jardim como um dos grandes mentores, né, e que está à frente à liderança desse grande projeto, junto com o Ministério de Minas e Energia. O MOVER é um projeto vinculado ao combustível do futuro, porque exploramos ali todas as possibilidades de desenvolvimento tecnológico para promover a descarbonização. E, principalmente, entendendo as peculiaridades, as particularidades da economia brasileira. Diferentemente de outros países no mundo que precisam, né, e devem transitar para carros elétricos, 100% elétricos, o Brasil tem tecnologias próprias que podem fazer com que o Brasil, já de imediato, tenha um nível de descarbonização que poucos países no mundo têm. Essa peculiaridade do Brasil faz com que a gente acredite que, de fato, né, nós podemos ter como um vetor do desenvolvimento econômico brasileiro a transição energética. No dia 22 de janeiro, o Gordo está aqui representando o BNDES, lançamos, junto com a Nova Indústria Brasil, o Plano Mais Produção. Seguramente, na nossa avaliação, talvez uma das maiores entregas que o governo do presidente Lula terá para a indústria brasileira, pensando principalmente no desenvolvimento de infraestrutura. Porque com um Plano Mais Produção de 300 bilhões para uma indústria mais inovadora e digital, para uma indústria mais verde, para uma indústria mais exportadora e para uma indústria mais competitiva, ter linhas de créditos, né, aptas a financiar o desenvolvimento econômico, a financiar o desenvolvimento da infraestrutura para a transição energética, dar a previsibilidade necessária para que o setor empresarial, para que o setor privado possa investir e correr os riscos necessários para promover o desenvolvimento econômico brasileiro, né? Então, com isso, o governo do presidente Lula, para além de apresentar um projeto, vem, de fato, implementando medidas concretas com a finalidade de alcançar, de lograr a retomada do papel, do protagonismo da indústria brasileira no desenvolvimento econômico do país. Temos muita clareza, né, de que a taxa de investimento, como proporção do PIB no Brasil hoje, em torno de 17%, ela é baixa. Por isso que esses projetos, por isso que o Plano Mais Produção tem como objetivo principal fazer com que o investimento seja o indutor do crescimento, que o investimento gere um ciclo econômico positivo de crescimento, né, com inovação, com novas máquinas, com novos equipamentos, com uma nova infraestrutura para as grandes transformações tecnológicas que o Brasil precisa e deve enfrentar para os próximos anos. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Bem, dando início ao painel, então, o tema do painel Nova Indústria Brasil, NIB, o papel da infraestrutura e os impactos da transformação ecológica. Então, ressalto que esse tema é extremamente pertinente e urgente na nossa agenda atual. Acontecimentos recentes, como, por exemplo, as enchentes ocorridas desde o início de maio no Rio Grande do Sul, têm evidenciado a relevância desse tema para as pessoas, para as famílias, para as comunidades, para os governos, para o país e para o mundo. Então, estamos todos extremamente abalados com a situação e expressamos aqui nossa solidariedade às famílias das vítimas e a todos os que foram afetados de alguma forma. Bem, dando seguimento agora ao painel, gostaria de direcionar a primeira pergunta, também relacionada à NIB, para nosso secretário. E a pergunta é a seguinte, secretário. Grandes potências globais, como, por exemplo, os Estados Unidos e a União Europeia, estão implementando políticas públicas arrojadas e destinando recursos relevantes para a ampliação da infraestrutura, visando a jornada da transição energética e, ao mesmo tempo, alavancando a produção de suas indústrias. No Brasil, agora temos a NIB. Como a NIB pretende, então, articular políticas públicas de incentivos fiscais e financeiros e de geração de demanda
com o processo de inovação e reindustrialização? Veja só, o ministro Rui, ele tocou em um ponto extremamente importante na fala dele, que são as medidas que os países desenvolvidos vêm adotando para defender suas cadeias produtivas. Na antessala, eu estava conversando com o André, né, sobre o anúncio, há 2 semanas, dos Estados Unidos. E a Katherine Tai, né, secretária de Comércio dos Estados Unidos, na coletiva em que ela anuncia o aumento das tarifas para carros elétricos 100%, para painéis fotovoltaicos 50%, para o setor de semicondutores, chips 50%, ela tem 2 coisas que me chamaram muita atenção. A primeira, que o relatório que os Estados Unidos produziram para anunciar essas medidas identificava um volume de subsídio nunca visto antes na história da indústria mundial. O segundo ponto é que, frente a esse elevado volume de subsídio, dado que os próprios Estados Unidos, veja, a gente está falando da principal potência econômica mundial, mesmo com o IRA, o Inflation Reduction Act, seria incapaz de concorrer com as empresas chinesas. Quem falou isso não fui eu, foi a Katherine Tai. E a gente está falando de um programa com mais de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares em infraestrutura na indústria manufatureira. E por que eu estou fazendo essa comparação? O próprio Fundo Monetário Internacional, no seu estudo de janeiro de 2024, reconhece que 48% das medidas de políticas industriais se concentram nos Estados Unidos, Europa e China. 78% das medidas de política industrial se concentram nos países desenvolvidos. Quais são essas medidas? Conteúdo local, margem de preferência, crédito subsidiado, incentivos fiscais, tá? Barreiras tarifárias, barreiras não tarifárias. Tudo isso foi publicado em janeiro. Coincidentemente, em janeiro, nós anunciamos a NIB, né, o presidente Lula e nosso vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin. Ao anunciar a NIB, lá tem o Plano Mais Produção, 300 bilhões. Dos 300 bilhões, se eu estiver equivocado, o Gordon pode me corrigir, apenas 66 bilhões é subsidiado, que é a TR. E veja, a gente está falando 66 bilhões para o investimento em inovação. Inovação intrinsecamente está vinculado à incerteza. Incerteza não se calcula, não se mensura. Necessariamente, no mundo inteiro, todo mundo subsidia a inovação. Todo mundo subsidia a inovação. Eu desafio qualquer um que está aqui, qualquer pessoa, a me mostrar qual país que financia a inovação sem subsídio. Desafio. Eu desafio. Mas ao anunciar os 300 bilhões, com só 66 bilhões subsidiados, nós ficamos 15 dias defendendo e explicando 300 bilhões até 2026, não é para um ano. Em reais, não é em dólar. Os Estados Unidos deram para a TSMC, uma empresa taiwanesa, talvez uma das maiores do setor de semicondutores, 11 bilhões de subsídios. 11 bilhões de dólares para uma empresa para se instalar no Arizona. Então, veja, o mundo inteiro adota essas práticas. Então, na NIB, nós temos conteúdo local, nós temos margem de preferência, nós temos parcerias públicas-privadas, nós temos crédito subsidiado e crédito não subsidiado, não reembolsável. Nós temos as compras públicas. Mas todos os instrumentos são usados no mundo inteiro, mas no Brasil não se pode usar, de acordo com aqueles que não acreditam ou que ainda vivem com a cabeça nos anos 80, ou no início dos anos 90. Ou no livro de Introdução à Economia, que fala sobre concorrência perfeita e no mundo perfeito dos princípios de que existem muitas empresas, muitos consumidores e que a economia sempre tende ao equilíbrio. Não é infantilidade teórica e prática e desconexão com o mundo real que me impressiona. Então, veja, na NIB, em diálogo com todos os membros do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, em diálogo com o setor privado, nós estamos trazendo
né, com a liderança do nosso vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, as melhores práticas internacionais para fortalecer cadeias produtivas internas em busca da resiliência. A Catherine Tai, quando falou do seu relatório, a palavra-chave: os Estados Unidos precisam de resiliência. A China busca resiliência, a Europa busca resiliência, porque todos os enfrentaram, todos, a vulnerabilidade em suas cadeias produtivas durante a crise da Covid. E viram a necessidade e importância de se fortalecer cadeias produtivas nacionais, com empresas nacionais e estrangeiras, com parceria público-privada, para ter cadeias produtivas intensivas tecnologicamente, gerar emprego, gerar renda e melhorar a condição de vida da sociedade e também se proteger de possíveis e necessárias, muitas vezes, políticas importantes que articulem esses interesses. Eventualmente, novas crises acontecerão. O Stiglitz, Joseph Stiglitz, um macroeconomista norte-americano, ele tem um livro chamado Estabilizando a Economia Instável. O que é que ele diz? A economia capitalista parte do desequilíbrio. Ingênuo aquele que acredita no equilíbrio na economia capitalista. Isso é o Stiglitz, um dos maiores macroeconomistas da história da economia mundial, norte-americano. O papel da política pública é dialogar com o setor privado para construir e implementar os instrumentos necessários para o desenvolvimento das cadeias produtivas, para gerar emprego, gerar renda e proteger a vida da sociedade. Quando nós falamos de um complexo econômico industrial da saúde forte, estamos falando de salvar vidas, gerar emprego e renda. Quando falamos da transição energética, de investir em infraestrutura, é proteger a vida das pessoas, é defender a vida das pessoas, para além de gerar emprego e renda. E é isso que a Nova Indústria Brasil vai fazer, está fazendo, mesmo enfrentando todas as resistências e críticas daqueles que não acreditam nem no Brasil e que acreditam ainda no mundo idílico do liberalismo, do consenso de Washington. Obrigado. Muito obrigada, secretário. Bem, a segunda pergunta agora do painel gostaria de direcionar para o Sr. Gordon, diretor do BNDES. Sr. Gordon, a indústria está entre as mais poderosas alavancas das transformações em curso. Isso porque a indústria estabelece um ecossistema em torno de si, com capacidade de introduzir inovações que podem revolucionar os processos produtivos, assim como os padrões de consumo e estilo de vida das populações. Ao longo de sua história, o BNDES tem desempenhado papel relevante na construção e modernização do parque industrial brasileiro e no apoio às empresas. Diante disso, pergunto: a indústria de transformação tem enfrentado grandes desafios, especialmente em relação à sua participação no mercado global. Temos agora oportunidades na esteira da transição energética. Qual seria, então, o papel do BNDES em relação ao caminho da reindustrialização neste cenário da transição energética? Bom dia, gente. Tudo bem? Queria primeiro começar agradecendo o convite aqui da ABDIB, em nome do Tadini, grande parceiro. Muito obrigado pela oportunidade. Ana Paula, obrigado pela pergunta. Cumprimentar o secretário Wallace Moreira, aqui cumprimento todos os meus parceiros de mesa aqui. O secretário tem feito um trabalho brilhante à frente do MDIC e fez uma fala muito boa para a gente discutir política industrial, que no fundo é o que está por trás da pergunta, né? Só complementando aqui a fala do Wallace para pegar o gancho na pergunta, o mundo fez, faz e fará a política industrial. O Brasil tem que tomar uma decisão. Se vai continuar com um pensamento anacrônico e, como diria o presidente Mercadante, negacionista em relação à política industrial, ou se o Brasil quer realmente jogar o jogo da política industrial, ter uma indústria forte, uma indústria competitiva, capaz de gerar emprego, renda, competir, exportar e poder ser mais inovadora. Essa é a discussão que está por trás de tudo que está sendo feito e cabe ao setor industrial defender o setor industrial também. Nessa questão da transição energética, tem alguns dados, e eu prometo que a última vez que eu vou falar em coisas mais econômicas, mas sobre complexidade econômica, né, complexidade tecnológica e industrial. E tem alguns estudos, né, pegam 120 países, quando pegam 120 países, o Brasil está em 30º de complexidade tecnológica e industrial. Se você for pegar, ligar a agenda verde, a agenda de sustentabilidade e transição ecológica, o Brasil de 120 países está em 40, ou seja, está pior.
O que isso significa? Que, apesar da gente ter uma matriz verde, apesar de a gente ter uma matriz limpa em relação ao mundo, as máquinas, os equipamentos são produzidos fora do Brasil. Estão vindo de fora do Brasil. Ou seja, o Brasil está perdendo a oportunidade de ser referência em toda essa agenda. E eu acho que é isso que a NIB, que a Nova Indústria Brasil, comandada pelo vice-presidente Alckmin, que é uma prioridade do governo do presidente Lula, está tentando reverter. Nós temos que fortalecer a indústria nacional. A indústria que é capaz de fortalecer, né, a transição energética como um grande chamariz que o Brasil tem. O BNDES tem trabalhado fortemente para apoiar o setor industrial. Para vocês terem alguma noção, entre 2000 e 2010, 50% do desembolso do BNDES era para o setor industrial. Nos últimos 6 anos, né, antes de 23, caiu para 18%. Houve uma atitude deliberada dos governos anteriores de tirar o BNDES do apoio ao setor industrial. Isso está sendo mudado, o presidente Mercader está colocando prioridade no apoio ao setor industrial, no investimento, e a política industrial é uma das grandes alavancas que vai impulsionar esse investimento, e o BNDES faz parte dessa agenda. Na agenda de política industrial, o BNDES faz parte do que o Wallace falou aqui, que talvez uma das principais entregas, que é o Plano Mais Produção, que a gente costuma brincar que é o início do Plano Safra para a indústria, né? É o primeiro momento. O Plano Safra, que hoje tem uma série de recursos, não começou do jeito que era, com os valores que tem. Então, o Plano Mais Produção é a primeira marca para a gente ter um recurso voltado para o setor industrial, para ele saber qual é a capacidade de entrega dele, para que os bancos públicos possam estar voltados para apoiar o setor industrial. Inicialmente, nesses 300 bilhões, tem BNDES, FINEP, Embrapi, mas o secretário Wallace já está conversando e coordenando com todos os bancos públicos para que todos passem a fazer parte e integrem a política industrial e possam fomentar o setor industrial, na transição energética, em todos os investimentos que precisam ser feitos. O Plano Mais Produção se divide em 4 grandes eixos que me parecem bem estratégicos. O primeiro é de inovação, que me parece, como colocou o secretário Wallace, fundamental. É impossível você competir sem inovar hoje. São 66 bilhões de reais, a maior soma de recursos da história para a indústria inovar no país num ciclo de 4 anos. É a maior soma de recursos colocados, e recursos desses 20 bilhões não reembolsáveis, ou seja, recursos, entre aspas, a fundo perdido, uma parte na FINEP, uma parte do BNDES, e o juro a 40 bilhões a crédito, a TR, que hoje é a taxa mais barata que existe para financiar a inovação. Não reembolsável e o crédito mais barato para que as empresas possam correr o risco que é inerente ao processo de inovação, e o mundo coloca muito recurso não reembolsável e a custo barato para a inovação no setor industrial, para que a gente possa agregar valor aqui, para que possa gerar tecnologia para a transição energética aqui, né, para que a gente possa gerar as baterias aqui, para que a gente possa ter a transição do ônibus elétrico desenvolvida aqui, para que o setor eólico, o setor solar possam desenvolver suas tecnologias aqui no Brasil. O segundo grande eixo é a parte de verde, né, ou de sustentabilidade. O governo criou um novo fundo clima, né, um fundo que era de 500 milhões de reais, agora é um fundo de 10 bilhões de reais por ano, de pelo menos 10 bilhões de reais por ano, uma criação financeira muito interessante, feita pela Fazenda, em parceria com o BNDES. A Fazenda emite um Green Bond, capta esse Green Bond, o Tesouro redia, então fica com um custo muito barato para emprestar recursos para a agenda de infraestrutura sustentável, solar, eólica, biocombustíveis, para a descarbonização da indústria. E esses primeiros 10 bilhões, basicamente, a demanda já foi quase toda protocolada. Então, a gente está pedindo para a Fazenda para ter um pouquinho mais de recursos para que a gente possa atender todas as demandas. O outro eixo é o eixo de exportação. Acho que é fundamental que a gente possa apoiar a exportação do setor industrial. O setor industrial brasileiro precisa exportar, precisa ganhar mercado. Para vocês terem uma ideia, 0,88% das empresas brasileiras exportam, mas elas representam 15% do emprego. Então, empresas exportadoras são empresas mais inovadoras, são empresas que geram mais emprego, e o governo pretende apoiar ainda mais a exportação das empresas brasileiras. O BNDES cresceu no seu apoio, comparando 22 e 23, 176% na volta ao apoio à exportação. E aqui, Tadinha, eu vou pegar um gancho por algo muito importante que está no Congresso Nacional, viu, o deputado Arnaldo Jardim, que eu aproveito para cumprimentá-lo, que fez um brilhante trabalho no PL de Combustíveis do Futuro, mas o PL 5719, que trata da exportação de serviços. O Brasil caiu na fake news sobre exportação de serviços. O mundo faz exportação de serviços. Exportação de serviços significa geração de emprego, de renda no Brasil,
né? Significa vender produtos brasileiros lá para fora, competência da engenharia brasileira para fora, e caímos na fake news achando que não era isso. O BNDES financiou a exportação de serviços, quer voltar a financiar, mas primeiro precisa ser aprovado esse projeto de lei, o 5719, que foi construído em parceria com o TCU, com o comando do ministro Bruno Dantas, que tem sido um grande parceiro, para que volte a apoiar a exportação de serviços. Isso é muito importante. O BNDES nunca colocou um centavo em nenhum outro país. O BNDES apoia as demandas das empresas brasileiras para se internacionalizarem, ganharem projetos lá fora, venderem produtos, e vocês, setor de infra, sabem melhor do que eu. Junto com o projeto de engenharia, vai máquinas, equipamentos e uma série de outras coisas juntos, são importantes, muitas delas de pequenas empresas, precisam voltar a apoiar esse tipo de projeto. E quando a gente fala em serviços, né, que foi que criou esse rótulo de muito ruim, também tem serviços da área de TIC, serviço de audiovisual, tem uma série de serviços que o Brasil hoje tem competência e temos que voltar a apoiar. Então, peço o apoio aqui do deputado para que a gente possa andar com esse PL. E, por última, a linha é a linha de produtividade. Nós precisamos aumentar a produtividade do setor industrial brasileiro, e, para isso, nós precisamos renovar o parque industrial, que tem mais de 15 anos, né? A média do parque industrial brasileiro é 15 anos. Precisamos renovar o parque industrial, expandir a capacidade produtiva, e, por isso, né, esse é o último eixo que tem no Plano Mais Produção para a gente impulsionar todo o processo da nova indústria, de uma indústria mais moderna, de uma indústria verde e inovadora. E só para finalizar a minha fala, essa agenda de transição energética, que foi o início da pergunta, ela é essencial e pode ser um dos grandes players para o Brasil. Primeiro, a agenda de biocombustível, né? Hoje o Brasil tem um grande potencial de ocupar e ser líder nessa agenda. Nós temos aí o combustível marítimo. Se o combustível marítimo, se 2, 3% do combustível marítimo for para etanol, significa dobrar a produção brasileira de etanol. E já existem testes nos motores atuais que conseguem rodar com etanol, ou que significa um grande potencial para o Brasil. Outro grande potencial para o Brasil é SAF. No entanto, boa parte dos projetos de SAF estão sendo deslocados das empresas brasileiras para os Estados Unidos, porque eles estão dando subsídio para levar as empresas brasileiras para lá, para produzirem SAF. Pega o etanol brasileiro, leva para lá, mesmo que o custo do transporte signifique 70%, eles estão levando para lá porque subsídio é muito dinheiro. Então, nós temos, sim, que ter medidas, e o PL de combustível do futuro é muito importante para que a gente possa ser um player global aqui no SAF e distribuir para o resto do mundo. Inclusive, deputado, o Japão vai vir com uma política igual dos Estados Unidos para produzir SAF lá e levar o nosso etanol, dando subsídio para produzir. Então, nós temos um momento muito complicado, mas o Brasil tem um grande potencial nessa agenda também, sem falar que com o Mover, liderado pelo secretário Wallace, essa transição, né, para a gente ter o carro híbrido usando etanol é muito importante. O Brasil tem um grande potencial para essa agenda. E em solar e eólica, uma preocupação muito grande do governo federal para que a gente possa fortalecer a capacidade produtiva no Brasil. O BNDES vai apertar as rédeas com relação a ter mais conteúdo nacional em eólica e solar. É uma indústria importante, mas também vamos trabalhar para que a gente possa abrir mercado para as empresas brasileiras. Então, de forma geral, é isso. O BNDES vem trabalhando correlacionado totalmente com a política industrial liderada pelo MDIC, pelo secretário Wallace, e pretendemos ter uma indústria mais forte, mais competitiva, mais inovadora e mais verde. Muito obrigada, diretor. Bom, agora vamos seguir, então, para a terceira pergunta do painel, que eu gostaria de direcionar para o senhor Ricardo Capelli, presidente da ABDI. Senhor Ricardo, a ABDI terá papel fundamental no contexto da NIB, pois tem a responsabilidade de elaborar metas e indicadores de monitoramento de algumas das cadeias produtivas contempladas pela política industrial. Gostaria, então, de lhe perguntar: qual será o papel e os desafios da ABDI no que diz respeito ao acompanhamento das metas definidas no âmbito da NIB e como este processo será implementado? Bom, boa tarde a todos, a todas. Saudar aqui toda a mesa. Vou procurar ser bem objetivo, porque competir com a fome é sempre uma coisa difícil. Veja, a gente está procurando resgatar o papel da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial como centro de inteligência sobre a política industrial brasileira. O que a gente está fazendo nesse momento? A NIB tem 6 missões
com metas aspiracionais. Essas metas aspiracionais estão virando, sob a coordenação aqui, quer dizer, liderado pelo secretário Wallace, 18 cadeias produtivas prioritárias que estão sendo mapeadas, definindo metas, e aí metas concretas, não só aspirações, mas metas efetivas. E a BDI apoiou o esforço do secretário, está apoiando o esforço do secretário Wallace. Nós auxiliamos no mapeamento de algumas cadeias produtivas, enfim, e o MIDIC está centralizando essa produção que foi coletiva. O BNDES fez mapeamento de algumas cadeias, o MIDIC está centralizando. Então, em breve, quer dizer, a ANIB, além das metas aspiracionais, terá metas também de algumas cadeias produtivas concretas que a gente possa medir e mensurar. Além disso, o que a gente está construindo na BDI? Um monitoramento do conjunto da ANIB, começando pelo Plano Mais Produção, pelos 300 bilhões, que, como o secretário Wallace falou, se a gente tivesse que fazer uma crítica, é que ainda é pouco. Estamos falando de 60 bilhões de dólares, perto do que os outros países estão colocando, 1,9 trilhão de dólares dos Estados Unidos, 1,7 a União Europeia, 1,5 o Japão. A gente fala aqui de 60 bilhões de dólares, tem um pessoal que se joga no chão, rola, dizendo que é um absurdo, quer dizer, é uma coisa absolutamente anacrônica, que não está em sintonia com o que está acontecendo no mundo. Mas a gente está montando esse monitoramento, começando pelos 300 bi do Plano Mais Produção, juntando dados da Embrapi, da FINEP e do BNDES, para a gente poder uniformizar esses dados e, a partir desses dados, começar a ter uma análise desse desembolso, uma análise estruturante desse desembolso, desse aporte, para que a gente possa avaliar e provar o adensamento das cadeias produtivas, o desenvolvimento dos setores, a partir desse aporte que está sendo feito. Claro que não fica só no Plano Mais Produção, então a gente está montando agora o monitoramento desse desembolso, e aí vai construir uma inteligência por trás disso, para entender, por exemplo, por que alguns setores estão buscando mais o BNDES, estão buscando mais a FINEP, estão buscando a Embrapi, mas por que tem setores que não estão indo? Enfim, para que a gente possa ter uma análise crítica, inteligência por trás disso, para poder auxiliar o MIDIC, auxiliar o BNDES, auxiliar as agências de fomento, para que a gente possa ter uma postura ativa no desenvolvimento de alguns setores que eventualmente não estejam participando desse esforço. A gente está começando pelo P+P, mas o nosso horizonte é, dentro desse monitoramento, incluir também mover, depreciação acelerada, enfim, as políticas tarifárias todas conduzidas pelo MIDIC, para que a gente possa, ao final, ter um painel de monitoramento da política industrial como um todo e a gente consiga entregar resultado concreto e provar a efetividade, a eficiência da política industrial brasileira, né? A gente acompanhou o debate, tudo isso que o secretário Wallace falou sobre a questão da retomada da política industrial no Brasil, e é interessante porque a gente vê muitas vezes a crítica, que são críticas que não são críticas à política industrial lançada agora, são críticas históricas à política industrial no Brasil. Quer dizer, existe um debate que não é de agora, que remonta. Eu vi um economista da escola clássica liberal outro dia fazendo uma crítica a Celso Furtado na década de 60, 70, e se você pegasse o que ele escreve sobre a ANIB e o que ele fala de Celso Furtado, são exatamente as mesmas críticas, né? Então, esse é um debate que o monitoramento ele serve não só para validar a efetividade da política, mas também para fazer esse debate que é fundamental, que diz respeito ao destino do Brasil. Por fim, queria fazer mais uma colocação, que além desse trabalho de monitoramento, meta, de inteligência,
de retaguarda e de inteligência no que diz respeito à política industrial, a gente também está na BDI muito preocupado em ter uma ação mais efetiva da agência no que diz respeito a demandas que a gente recebe da indústria todo dia. A gente recebe todo dia lá associações na agência da indústria, do aço, do alumínio, da indústria têxtil, da indústria química, enfim. E quase sempre tem duas pautas fixas em todas as associações que nos procuram. Primeiro, tem sempre reclamações, ponderações sobre a concorrência, em especial a agressividade da China e da concorrência com os produtos, com a política chinesa aqui no Brasil. Isso tem sido tratado pelo MIDIC. A gente tem o MIDIC recentemente adotou uma política com relação à questão do aço, que inclusive levou e auxiliou no anúncio pelo presidente Lula de 100 bilhões de investimento nessa indústria. E a gente também recebe muitas reclamações, muitas ponderações com relação à questão regulatória, né? Como a agência é pequena, então a gente não tem os bilhões do Gordon, ninguém vai lá, Gordon, pedir dinheiro, subsídio, financiamento, mas levanta questões principalmente aos gargalos regulatórios. O que a gente está fazendo também em sintonia com o MIDIC, com a secretária Andréa Macera, inclusive eu ganhei uma aula da secretária Andréa Macera e fiquei espantado, né? Porque a gente tem só no governo federal 136 órgãos reguladores e, segundo a secretária Andréa Macera, que emitem uma média de 900 novas normas por dia. Quer dizer, é um emaranhado regulatório que se soma a um desmonte que o Estado viveu, que dificulta com que as regras criadas sejam controladas e efetivadas. Pois bem, diante disso, diante do que a gente ouve da indústria, diante dessa questão, desse desafio que a secretária Andréa Macera nos colocou, a gente está exatamente nesse momento, eu conversava com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, construindo acordos de cooperação técnica com o IBAMA, da agência, da BDI com o IBAMA, com outras agências, com a ANM também, com a Agência Nacional de Mineração, para ver como a gente pode auxiliar essas agências para destravar todos os processos que estão lá. Para os senhores terem uma ideia, o IBAMA tem 73 sistemas dentro do IBAMA, um não conversa com o outro, tem rodando dentro do IBAMA cerca de 2 milhões de processos. Quer dizer, só uma empresa, eu posso citar, só a Vale tem dentro do IBAMA, aguardando autorização de licença, 350 bilhões de reais de investimento privado. É mais do que todo o recurso disponibilizado para a NIB. Em 77 licenças que a Vale aguarda a liberação. Então, um desafio imenso, muita sintonia com o presidente Rodrigo Agostinho, que herdou essa situação, e a gente vai procurar, a partir de um acordo de cooperação técnica, entrar no IBAMA para reestruturar sistemas, fazer análise também de normas, procedimentos, ver modelagem de processos, fluxos, para tentar destravar isso. E a mesma questão estamos fazendo com a ANM, com a Agência Nacional de Mineração. A gente fala de transição energética, transição climática, a gente está falando de terras raras, minerais estratégicos decisivos para que a gente faça isso, mas a gente tem hoje na ANM 213 mil processos parados, só pedidos de pesquisa e lavra são 21 mil processos. Então, como a gente vai fazer transição energética, transição climática, se os processos não conseguem andar? Então, a gente está em muita sintonia com o presidente da ANM, com o Mauro, estamos assinando um acordo de cooperação técnica lá também, estamos levantando já software de inteligência artificial para entrar nesse emaranhado de processos e procurar rapidamente destravar isso. A gente não vai dar salto com o limite fiscal que a gente tem, dificilmente a gente dá salto de desenvolvimento no Brasil via orçamento público. Então, destravar o orçamento privado é fundamental. O BNDES, as agências de fomento estão liberando crédito.
o MIDIC tem trabalhado toda a questão regulatória, a questão tarifária, e a gente está tentando, a agência, assumindo, nesse momento, uma inovação. Eu gostei muito do que eu ouvi do presidente do TCU aqui, do Bruno Dantas, a gente está em sintonia com eles e vou procurá-lo também, porque a gente está inovando. Quer dizer, é uma agência de desenvolvimento industrial e a gente está procurando enfrentar um gargalo objetivo da indústria no Brasil para tentar auxiliar para destravar esse gargalo, para que a gente possa fazer o investimento privado acontecer. Não adianta pegar o recurso se na hora de realizar um investimento você fica travado na regulação. Então, essas são algumas missões centrais, além das metas e do monitoramento da inteligência que a gente está construindo também. Obrigado. Muito obrigada, senhor Ricardo. Bom, agora vamos iniciar, então, as perguntas para as empresas aqui presentes no painel. A quarta pergunta, então, gostaria de direcionar para o senhor Alberto Dias, Business Development, Relações Governamentais da Hitachi Energy do Brasil. Senhor Alberto, o fortalecimento das competências industriais e tecnológicas nacionais é considerado questão-chave para grandes economias globais. É a indústria que mais conecta os países à economia mundial. Cito como exemplo a WEG, um ícone da indústria nacional, empresa fundada em 1961, na cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, como fabricante de motores elétricos. E hoje é uma grande empresa global, presente em mais de 135 países, com exportações, fábricas em mais de 61 operações fabris em mais de 17 países. Então, a WEG, né, possui hoje mais de 40 mil colaboradores no mundo e tem toda essa abrangência global. A indústria realmente é a principal alavanca do crescimento da economia e, para o Brasil crescer, precisará de uma indústria fortalecida. Diante disso, gostaria de perguntar ao senhor: que tipo de contribuição a indústria eletroeletrônica pode dar para o cumprimento da NIB, suportando a transição energética? Primeiramente, parabenizar a ABDIB aqui pelo evento, cumprimentar aqui os participantes do painel. Obrigado aí pela pergunta, Ana. E eu vou me permitir contextualizar um pouco aqui as perspectivas e demandas do setor elétrico para suportar o programa NIB. E depois eu entro diretamente na pergunta. O programa que a gente viu aqui, que tem a sua estratégia focada na inovação e na transição energética. A transição energética aqui já é uma realidade aqui em nosso país, visto que a nossa matriz elétrica ela é uma matriz predominantemente limpa, com mais de 80% da sua base renovável. E a boa notícia aqui é que, de acordo com o plano decenal de expansão de energia, elaborado pela EPE, onde traça as projeções para o setor elétrico para os próximos 10 anos, essa matriz ela vai manter uma base renovável, saindo dos níveis de aproximadamente 200 gigawatts de capacidade de geração instalada hoje para 254 gigawatts em 2028, e a perspectiva é que atinja 275 gigawatts de capacidade de geração instalada em 2032. Uma demanda, um aumento de demanda de geração de mais de 30%, que vai demandar investimentos de 528 bilhões de reais. E esse adicional de capacidade de geração elétrica ele está dimensionado para atender o aumento da demanda. Ele está dimensionado para atender um crescimento industrial, e aqui, Capelli acomodando já as metas de crescimento das 6 missões do programa NIB, e também o avanço tecnológico de outros setores. E respondendo à sua pergunta, entrando diretamente na resposta, a grande contribuição da indústria eletroeletrônica como base de crescimento aí para todos os setores da indústria, ela está na liderança e no desenvolvimento de soluções para o sistema elétrico que vão impactar diretamente em todas as 6 missões do programa NIB. Através do fornecimento do portfólio tradicional, produtos, serviços e soluções que atendam aí especificamente ao incremento
da demanda da infraestrutura elétrica básica, ou até mesmo através do fornecimento de soluções tecnológicas inovadoras, e a gente está falando aqui de sistemas de software, sistemas de digitalização, que atendam aí as demandas futuras do sistema elétrico, que a gente sabe bem que demandam aí sistemas de energia muito mais flexíveis, muito mais seguros, sistemas de energia sustentáveis, que precisam estar interligados, interconectados para garantir o escoamento de toda a energia gerada e também o restabelecimento rápido em caso de falhas e de intercorrências climáticas que a gente viu aqui no painel, que vem se tornando aí cada vez mais frequentes. Obrigada, senhor Alberto. Bem, a quinta pergunta agora gostaria de direcionar para o senhor Danilo Bezerra, vice-presidente da Transformers Americas da Siemens Energy. Senhor Danilo, o Brasil está diante de um momento decisivo. Existem desafios, mas podemos dizer que o país se encontra em posição privilegiada em termos de suas vantagens competitivas, especialmente calçadas em fontes renováveis de energia e de baixo carbono. Na questão anterior, perguntamos qual é a contribuição da indústria eletroeletrônica para o cumprimento do Plano NIB. Agora, eu gostaria de dar um passo além. Eu gostaria de perguntar ao senhor como a NIB poderá contribuir para acelerar a transição energética? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, agradecer a ABDIB pelo evento, cumprimentar aqui os colegas de painel. Bom, Ana, eu acho que indo diretamente à resposta, quando a gente fala de transição energética, a gente não consegue desassociar de uma indústria forte. Eu acho que sem ter uma indústria forte, a gente não consegue viabilizar uma transição energética robusta e até, de certa forma, independente, né? Então, quando a gente fala do NIB, que é diretamente voltado e ligado a investimento na indústria, eu acho que ele ataca exatamente a cerne do que a gente precisa. Ele traz ferramentas e mecanismos justamente para a gente conseguir acelerar esse contexto, né? Olhando um pouco mais no detalhe, olhando a missão número 5, por exemplo, que trata de descarbonização, transição energética e tudo mais, os objetivos que ela traz, que vai desde a parte de utilização de insumos, matérias-primas com baixa pegada de carbono, incentivo à economia circular, e sem esquecer, obviamente, né, de um ponto fundamental que está pautado na questão de inovação, né? Sem inovação, a gente não tem, de fato, nenhuma competitividade da nossa indústria. Eu destacaria, talvez, 3 aspectos importantes que o NIB ele traz para auxiliar justamente nessa transição. O primeiro, ele está diretamente voltado a todas as questões de disponibilização de investimentos, tanto para a parte industrial quanto para a parte de inovação, através de BNDES, através de fundos FINEP e tudo mais, que ele obviamente, ele estimula e traz com que empresas já estabelecidas no Brasil, e até a atração de novas empresas, busquem alternativas voltadas para uma transição energética. Então, a gente pode estar falando de uma fabricação local de um painel solar, a gente pode estar falando de desenvolvimento de uma tecnologia de captura de carbono, uma tecnologia, por exemplo, uma geração de hidrogênio, podendo ser um hidrogênio de baixa pegada de carbono, ou até mesmo hidrogênio 100% verde, utilizando as fontes renováveis que a gente tem no Nordeste, por exemplo, até soluções como armazenamento de bateria. Então, um conjunto de um incentivo à indústria e também de inovação, ele promove, eu acho que esse primeiro aspecto de uma transição energética. Se a gente for para um segundo ponto, né, e pensar que hoje a gente já tem uma matriz majoritariamente limpa, mais de 85% entre hidrelétrica, solar, eólica e tudo mais, só que também pensando num aspecto da resiliência e da segurança do sistema que a gente tem. Se a gente pegar um sistema de transmissão como um sistema, né, um sistema interligado, e como exemplo, ele é um sistema que hoje ele tem boa parte dos equipamentos chegando ao final da vida útil. Então, ela abre também uma possibilidade, né, em termos de investimentos, e trazendo uma demanda a ser atendida por uma indústria local de equipamentos mais eficientes, de equipamentos digitais, de equipamentos mais inteligentes,
que ele acaba abordando uma transição energética pelo aspecto da redução das perdas, né, da redução justamente para trazer uma matriz e um sistema mais robusto nessa linha. E um último aspecto que eu gostaria de colocar, que aí também, voltado na fala do Gordon, também do vice-presidente Geraldo Alckmin, sobre a importância da exportação, dada essa matriz majoritariamente limpa, quando a gente começa a olhar para toda a cadeia produtiva dos insumos, quando a gente inclui na equação a pegada de carbono para a produção desses equipamentos, o Brasil se coloca numa posição extremamente competitiva justamente pelo fato da gente já ter o abastecimento dessa energia vindo de fontes limpas. Então, quando a gente inclui a pegada, a gente precifica essa pegada de carbono na equação, é onde a gente se coloca também numa posição privilegiada do ponto de vista de ganhar competitividade no âmbito de exportação. Então, acredito que esses 3 aspectos, né, investimento na indústria e inovação, essa parte de abordar a resiliência dos nossos sistemas e também tirar vantagem de uma matriz majoritariamente limpa, justamente para ganhar uma competitividade na exportação, eu acho que são alguns destaques que a ANIB ela traz justamente para fomentar essa transição energética. Perfeito, senhor Danilo, obrigada. Bom, nós temos aqui praticamente 2 minutos ainda para completar 1 hora. Eu gostaria de saber se nós temos mais tempo aqui ou se eu preciso encerrar agora o painel. Mais 10 minutos? Então, está bom. Então, eu gostaria de colocar uma última questão aqui para os painelistas. Fiquem à vontade, quem quiser responder, quem não quiser responder, tudo bem também, afinal, nós temos apenas 10 minutos, que é a seguinte pergunta. Para o Brasil, as oportunidades que visam revigorar o setor industrial estão associadas ao enfrentamento dos desafios globais e ao imperativo da inclusão social e da melhoria de vida da população. O que podemos esperar como próximos passos das agências, governos, empresas aqui presentes, visando capturar as oportunidades nesse cenário? Quais serão esses próximos passos? Bom, a questão da agenda social ela é bem importante e na política industrial, e a política industrial que foi pensada por Missões, ela pensa exatamente relacionada com a questão da agenda social. E eu acho que a primeira que a gente vê de cara é a agenda da saúde, né? A missão da saúde é bem importante. Hoje, o BNDES lançou um novo programa, que é um programa que conecta a demanda do SUS com o financiamento. As empresas que vão vender para o SUS, elas vão ter um sistema mais simples, mais ágil, menos burocratizado, porque a necessidade do SUS, o parque de máquinas e equipamentos, dispositivos médicos do SUS, está extremamente desatualizado, a gente precisa renovar. Então, a gente fez um programa que facilita, né, são normalmente médias e pequenas empresas, baixamos o valor médio de projeto, botamos uma linha de 500 milhões, e bem interessante esse sistema, que eles ganham o que a gente chama de capital de giro qualificado, um recurso que eles podem gastar como eles quiserem, desde que eles comprovem depois que venderam para o SUS. Então, a política industrial, estimulando a indústria nacional de máquinas e equipamentos, né, conectando compras públicas com financiamento e com uma indústria de máquinas e equipamentos do setor de saúde razoável. Ela tem um certo desenvolvimento tecnológico, mas na maioria são médias e pequenas, estimulando a venda, estimulando a indústria, ou seja, com uma grande pegada social. Também nessa área de saúde, o setor hoje dentro do BNDES que mais tem demandado recursos para a inovação é o setor de fármacos e biofármacos. Nós vivemos a pandemia e vimos a necessidade de ter um setor de fármacos forte aqui, uma cadeia estruturada. Então, o BNDES está apoiando fortemente esse setor. Ele já cresceu, a comparação 23 com 22, 170% o apoio ao setor de fármacos, e esse ano vai crescer ainda mais, ou seja, muito ligado à agenda do SUS, à agenda da sociedade, à necessidade que eles têm. E, obviamente, né, quando a gente pensa em indústria, e o apoio à indústria, é a geração de emprego. Quem gera emprego qualificado, né, melhor remunerado, mais permanente, é a indústria, e a melhor coisa, consequência da política industrial, é a geração de empregos. Então, acho que é isso. Aproveitar que o microfone está próximo aqui.
E, bom, como indústria, eu acho que a Hitachi Energy, assim como as demais empresas participantes aqui do painel, né, a gente está ajudando a acelerar a transição energética, impactando diretamente aí na qualidade de vida, né, das pessoas. E falando um pouquinho de setor, o que a gente pode esperar do setor eletroeletrônico para capturar essas oportunidades? Eu acho que o setor é um setor que está extremamente preparado. Ele apresenta aí tecnologia, apresenta capacidade de execução, apresentamos visão de futuro para competir e liderar aí as estratégias globais, né, falando de eletrificação, de transição energética, descarbonização e digitalização. E, portanto, o setor eletroeletrônico, de forma alguma, ele vai ser um gargalo aí para o sucesso do programa NIB. Posso quebrar o protocolo aqui só um segundo? Eu convido, o BNDES é considerado a instituição mais transparente pelo TCU, e na NIB nós estamos fazendo a mesma coisa, né? Além do que o Capelli já vai fazer lá, eu convido todos vocês, escrevam aí no Google, BNDES Plano Mais Produção. Vocês vão abrir uma página do BNDES que tem todos os dados do que o BNDES está financiando, empresa, por região, mantendo a transparência. Então, convido vocês a conhecerem isso. Desculpa quebrar o protocolo aqui. Eu diria que como Siemens Energy, né, uma empresa presente no país há mais de 100 anos, com Parque Fabril, o fantástico do estado de São Paulo, Nordeste e tudo mais, a gente, obviamente, continua, sempre leva o Brasil como um dos países chaves e continua apoiando de todo o processo de eletrificação, essa transição energética, o atendimento à rede elétrica de uma maneira geral, né? E, obviamente, sempre olhando para essas movimentações, e o NIB, com certeza, é um ponto extremamente relevante e um motivador, um norteador para investimentos. Investimentos principalmente voltados para novas tecnologias, para centros de competências, de modo que a gente não só consiga também atender o mercado local, mas poder exportar tecnologia, exportar novos conceitos, para que a gente também nos torne benchmarks mundiais. Então, podem contar, obviamente, com a Siemens Energy e contribuição com o NIB. Bom, veja, o Gordo e o Capelli citaram, e o Danilo também, né, citaram um ponto que é o focal da nova indústria Brasil. Por que a gente discute, por que o vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, ele trouxe a perspectiva de missões para a política industrial? Porque a política industrial ela não tem como finalidade a indústria em si, mas a sociedade. É beneficiar a sociedade. Se você pegar a participação do salário, né, dos trabalhadores no PIB da indústria de transformação, chega a 48%. Né? Então, quase metade do PIB ele é destinado para o salário do trabalhador. E é uma renda mais elevada. Na medida em que você desenvolve uma indústria com mais teor tecnológico, maior complexidade, com maior efeito na cadeia produtiva e com efeito em outras atividades econômicas, como no setor de serviços, que demandando um tipo de emprego de alta qualificação e alta renda, a gente está fazendo com que a política industrial ela contribua, ela corrobore para que a gente reduza as desigualdades sociais no Brasil. O Brasil tem um dos maiores mercados internos do mundo. Em termos territoriais, um dos maiores do mundo. 60% do PIB do Brasil depende do consumo das famílias. Se eu consigo fortalecer a indústria, adensando essas cadeias produtivas, tornando-as mais complexas tecnologicamente, afetando, por exemplo, o setor de serviços, onde se gera mais emprego, demandando um tipo de emprego de mais alta qualificação e mais alta renda, eu estou fazendo com que o Brasil fortaleça uma das principais variáveis do crescimento econômico sustentável de longo prazo, vinculando uma indústria mais competitiva para ter uma inserção internacional mais competitiva. A política industrial ela é essencial para melhorar a vida da sociedade. E é isso que o nosso vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, dentro do governo Lula, aliado com todos os ministérios, com o BNDES, com a BDI, vem fazendo e com a máxima transparência possível. Se tem algo que norteia, né, a condução do Ministério da Política Industrial no governo do presidente Lula é a transparência. O painel do Plano Mais Produção, que foi lançado pelo BNDES, é um exemplo disso. O trabalho que está sendo feito pelo Capelli na BDI para trazer o monitoramento de várias medidas da NIB é isso. Se vocês olharem o Brasil Mais Produtivo, que foi lançado ano passado, um programa de 2 bilhões, também tem máxima transparência na destinação e na forma como as micro, pequenas e médias empresas estão se beneficiando desses recursos.
o PADIS, que foi lançado ano passado, para promover o setor de semicondutores, para promover o setor de fotovoltaica, também tem máxima transparência, metas e contrapartidas. O Programa de Mobilidade Verde e Inovação também tem o máximo de transparência com metas e contrapartidas. A depreciação superacelerada, que vai ser anunciada, que vai ser, na verdade, sancionada pelo presidente Lula na próxima semana, para alavancar o investimento em novas máquinas e equipamentos, também está vinculada à transparência, né? Então, o REI, o Regime Especial para a Indústria Química, para promover a indústria de base do país, também está vinculado a isso. As medidas de barreiras não tarifárias e tarifárias, todas elas, sempre são tomadas pensando no emprego, pensando no interesse da sociedade, pensando na promoção do desenvolvimento econômico do Brasil. Portanto, a ANIB, ela tem na sua essência o interesse social, na sua essência. E aí eu queria só finalizar que pensar a transição energética no Brasil não pode ser transição por transição. A gente precisa pensar a transição, como o Danilo colocou aqui, como um elemento de desenvolvimento da cadeia produtiva. Senão seremos meros importadores de máquinas e equipamentos para exportar energia barata, sem agregar valor, sem desenvolver tecnologia no Brasil. É impensável, e por isso que o Gordon chamou a atenção da questão do conteúdo local, da exigência do conteúdo local, nas políticas públicas para promover e desenvolver cadeias produtivas, onde o Brasil tem capacidades internas construídas. Nós não daremos tiro no escuro, nós temos clareza onde o Brasil tem, de fato, um ecossistema formado, capaz de internalizar, absorver e disseminar tecnologia, gerando emprego e renda no Brasil. Então, nesse 1 minuto e 20 que falta, só complementar aqui o que o Gordon falava, quer dizer, a gente precisa fazer isso tudo e precisa correr, né? Precisa ter senso de urgência, porque o relógio mudou no mundo, o tempo é outro. E se a gente não correr e acelerar, a gente vai planejar muito e executar pouco, né? A gente precisa correr para riscar do mapa aquela frase famosa que diz que o Brasil não perde a oportunidade de perder a oportunidade. Então a gente precisa riscar. E aí, só para complementar o que o Gordon falava, segundo a Associação da Indústria Farmacêutica, que ele falava da saúde, a gente tem nesse momento 17 bilhões de reais de investimentos privados na indústria farmacêutica, travados na Anvisa. E o mesmo trabalho que a gente está desenvolvendo com o IBAMA e com a ANM, a gente também está desenvolvendo com a Anvisa para a gente auxiliá-los, para a gente conseguir acelerar. Hoje em dia, se um investimento numa planta industrial, para um remédio, para um produto farmacêutico, ficar 2, 3 anos parado, ele virou pó. Porque, com certeza, em 2, 3 anos já surgiu algo mais moderno, mais avançado. Então, não basta a gente ter isso tudo, a gente precisa destravar os gargalos, acelerar, e é nisso que a gente está focado também. Obrigado. Muito obrigada. Então, estamos com o nosso tempo esgotado. Tinha até preparado aqui algumas palavras de fechamento aqui do painel, mas eu acho que com as palavras aí dos nossos painelistas ficou muito claro, né, para onde que o Brasil está indo, qual é a contribuição da ANIB para a indústria e para a sociedade, principalmente, como bem enfatizado. A infraestrutura também, nas suas mais variadas formas, seja saneamento, energia, moradia, mobilidade sustentável, enfim, todas essas formas realmente são formas de resposta à sociedade, às necessidades da sociedade, e também uma grande oportunidade para a indústria aqui presente, né? Então, vamos encerrar agora nosso painel. Agradeço novamente aos painelistas, agradeço à ABDIB e agradeço principalmente à plateia que nos prestigiou durante todo esse tempo aqui. Muito obrigada.